Olá, eu me chamo Odir, sou doutor em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo e hoje eu quero abordar a questão do uso da linguagem por parte dos autistas. Eu não sou um especialista em filosofia da linguagem, nem sou fonoaudiólogo, mas o que eu quero citar para vocês é uma problemática que nós temos nos manuais de diagnóstico. Os manuais de diagnóstico, seja DSM, seja CID, DSM-4, DSM-5, CID-10, CID-11, insistem, ao falar de autismo, no termo déficit. Déficit quer dizer diminuição. E aí eu pergunto, eu que sou autista, você que está me assistindo, você nota algum déficit no meu uso da linguagem? Pelo menos não no uso da língua. Língua e linguagem são coisas diferentes. Linguagem é as formas de se expressar e tal. A língua é a forma de se expressar por forma verbal ou escrita, né? A linguagem inclui gestos, a própria língua também inclui gestos, né? Mas a linguagem é alguma coisa mais ampla do que a língua, né? E daí, claro, de que déficits estamos falando se estamos falando em déficits? Claro que há autistas com apraxias diversas. O que é a apraxia? A apraxia é a dificuldade ou impossibilidade de falar. Mas isso não quer dizer que sejam surdos. Simplesmente possuem uma deficiência neuronal que os impede de falar. Mas não raro esses autistas, essas autistas, né, embora não seja a regra, mas não raro, escrevem muito bem na sua língua materna. Aí você pode estranhar, mas como assim? A pessoa sequer fala, escreve muito bem? Eu conheço uma autista que aprendeu a falar depois de aprender a escrever. Esse é um caso de hiperlexia. Hiperlexia é uma característica de muitos autistas, que é uma facilidade maior com a escrita, seja para ler, seja para escrever, do que com a fala. Eu sou levemente hiperléxico. Eu aprendi a falar antes de aprender a escrever, mas eu tenho um gosto pela leitura que se manifesta desde a minha tenra infância muito acentuado. Claro, eu falo muitas vezes a palavra claro, né? Desculpem. Pois bem, notem bem isso. É um pouco errôneo nós querermos caracterizar o autismo sempre com a caracterização de um déficit. Por que não pensarmos no uso alternativo da linguagem? Porque eu não posso falar que uma pessoa de língua britânica, que hoje se considera que seja um autista histórico, que é o autor Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas, eu não lembro o nome real dele, Lewis Carroll é um pseudônimo, que quem já leu em inglês sabe que o livro Alice no País das Maravilhas tem uma série de trocadilhos, um uso da linguagem muito refinado. Opa, peraí. Então ele tinha amplo domínio da linguagem. Falava, sim, falava. Trocadilhos que ele aprendeu ouvindo outras pessoas. Domínio completo da língua inglesa, tanto falada quanto escrita. Falava melhor, por exemplo, do que um notório autor britânico chamado Joseph Conrad, que era polonês de nascimento, não se sabe se era autista, provavelmente não, e que escrevia muito bem em inglês, mas falava com um sotaque muito forte.
era um estrangeiro. Lewis Carroll dominava sua língua materna. Alguns autistas, inclusive, possuem tamanha facilidade para o uso da linguagem que dominam outras línguas. Dominam mesmo, falam fluentemente línguas estrangeiras. E não necessariamente são pessoas que são savantes. Savantes são aquelas pessoas que possuem habilidades especiais acima da média. Só 10% dos autistas são savantes, né? Então veja só. Eu noto, e é alguma coisa que eu noto, que se reflete em legislações. Está na legislação que trata do autismo. A palavra déficit. Déficit de linguagem. Notório déficit de linguagem. Notável déficit de linguagem. Significativo déficit de linguagem. Ora, isso vai causar, do ponto de vista de diagnósticos, um dos fatores que leva à subnotificação, principalmente das meninas. Quantas já não ouviram na hora do diagnóstico uma negativa baseada na expressão você fala bem? Se você falar bem, você não é autista. Como assim? Então, é necessário que os diagnósticos refinem-se e pensem não como critério o déficit de linguagem, o déficit de comunicação, mas como característica de parte dos autistas, não da totalidade. E nós temos que pensar em critérios de diagnóstico que tratem da totalidade. Sim, pensamento rígido é alguma coisa que parece existir em todos os autistas, todas as autistas. Do pensamento rígido pode derivar o hiperfoco. Hiperfoco não é característica de todos e todas as autistas. Há autistas sem hiperfocos. Seria muito bom se todos e todas as autistas tivessem hiperfoco. Mas muitos e muitas não têm. Uma quantidade razoável. Agora, o que nós temos, sim, com certeza, são algumas dificuldades de interação social. Isso é uso da linguagem? Eu me pergunto se eu posso considerar isso como uso da linguagem. Toda e qualquer interação social. Sim, porque muitas vezes não nos interessa o contato. E nós nos fechamos. Nós nos fechamos nos nossos assuntos. Mas nós não temos entre autistas qualquer dificuldade de comunicação. Os grupos fechados para autistas costumam ser grupos com muitas mensagens, muitas conversas, poucos conflitos. Esse é um dado interessante. Parece que nós, autistas, somos menos predispostos a conflitos sociais do ponto de vista daquelas briguinhas que nós temos aí na comunicação humana. É uma impressão minha, não sei se há estudos sobre o assunto, mas nós autistas nos damos muito bem. Muito bem. Entre nós. A nossa dificuldade maior está muitas vezes na comunicação com as pessoas neurotípicas. E não é uma questão, muitas vezes, de uso da linguagem, ou pelo menos de uso da língua. Sem falar aquelas pessoas autistas que são capazes de uma comunicação através das formas de comunicação aumentativa e alternativa e se expressam muito bem.
que são essas formas? A utilização de sintetizadores de voz, utilização de textos. Por exemplo, você conversa com a pessoa, ela digita no computador, o computador fala o que ela digitou. Por quê? Porque há uma dificuldade da fala. E quantos livros você já não ouviu dizer ou leu, escritos por pessoas autistas? São diversos. São diversos. Então, vamos repensar a noção de déficit? Por que não pensar a noção de diferença? Claro, na lei está escrito que autismo é deficiência para efeitos legais. Para colocar o autismo sob o guarda-chuva do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas se nós pensarmos a deficiência como diferença, pensarmos a cegueira como diferença. Você já conversou com uma pessoa cega? Você já percebeu como ela desenvolveu habilidades auditivas, de tato, muito maiores que você? E se você perguntar para uma pessoa cega se ela tem superpoderes, ela diz que não. Um aluno cego meu me disse, é uma questão de foco. E se pensarmos que isso é uma diferença, uma outra forma de ser do ser humano? Que a diversidade humana é tão grande que ultrapasse aquele modelo que nós temos da pessoa com os 5 sentidos funcionando num certo padrão e que é considerada plenamente capaz. Pensemos diferente. Pensemos para além do déficit. Pensemos a diferença. E pensando a diferença, nós podemos ter outras conclusões sobre o fenômeno do autismo. Podemos ter outras percepções sobre o fenômeno do autismo. Claro, infelizmente, os critérios de diagnóstico de autismo são feitos por pessoas neurotípicas e só olham para nós olhando a diferença para menos, nem sempre olhando a diferença para mais, nem sempre olhando a diversidade, a divergência, mas só a deficiência. Então é alguma coisa para nós pensarmos. Espero que esse vídeo faça você pensar alguma coisinha. Tá? Muito obrigado. Se gostou do vídeo, assine o canal. Eu peço isso. Obrigado pela sua atenção.